já que nós vamos entrar no tema da cultura, dizer que o seu discurso se utiliza de valores culturais como solidariedade, democracia, paz, defesa da vida, reconhecimento, que são valores culturais fundantes da civilização e se contrapõem à barbárie. E é exatamente sobre esses valores que eu vou proferir esse parecer e me associar ao seu discurso e me associar a todos os que elogiaram o seu posicionamento na data de hoje, que acho fundamental que esse parlamento, que tanta contribuição tem dado ao povo brasileiro nessa crise, nesse momento de dor, que esse seu discurso, de fato, representa o conjunto das forças políticas que o compõem e que é um momento, de fato, da gente dizer à sociedade o compromisso desse parlamento com as suas demandas e com as suas exigências. Então, dito isso, dos valores fundantes da civilização e não da barbárie, eu entro aqui diretamente no voto, presidente. Por economia de tempo, o relatório é muito extenso, eu entro direto no voto e começo pelo exame de mérito da matéria. Entendemos que esse é um momento histórico do parlamento brasileiro. Cultura é o que nos simboliza e por isso considero que hoje o parlamento vive de fato a sua legislar e decidir sobre políticas e sobre a vida do seu povo. Como já dizia o nosso saudoso Aldir Blanc, o Brasil não conhece o Brasil, mas esta Casa de Representação Nacional certamente o conhece. Falamos português, a quinta língua mais falada do mundo, mas somos mistura do latim vulgar, do galego, do árabe, dos dialetos africanos e indígenas, e ainda permanecemos com quase 30 línguas indígenas vivas. Mas somos todos brasileiros, formamos o povo brasileiro, miscigenado. Somos plurais, diversos nas etnias, nos sotaques, nas religiões, nos sabores e saberes, nas tradições, no jeito de ser, de dançar, de escrever, de comunicar. E tudo isso forma a identidade nacional brasileira. A arte, parte forte, transformadora e constitutiva da nossa cultura, incide sobre os seres humanos, desde que nascem, para não falar da gestação, até a possibilidade de melhora e até de cura das doenças da senilidade. É co-irmã da educação, redutora da violência, construtora da civilização. Mas muitas vezes não é vista como ofício, como trabalho. A cultura é parte importante do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Muitos não enxergam o impacto econômico das suas cadeias produtivas e das outras atividades econômicas que se desenvolvem a partir destas. Fala do pipoqueiro da porta do cinema, dos cafés e bares, até as grandes redes de hotéis, de serviços e comércio e seus fornecedores, que formam a cadeia turística do país. O que dizer do São João do nosso Nordeste, do carimbó, do Bumba Meu Boi, do carnaval, do samba, dos shows, dos festivais, dos bailes das periferias, das festas regionais do Sul, do Centro-Oeste, do impacto da nossa produção audiovisual, do teatro, das companhias de dança, que fazem os corpos voarem, em sintonia com a nossa expressão de liberdade, da ousadia e criatividade da arte circense, da escrita, da oralidade, das cores e materiais que dão vida aos pensamentos e sentimentos e de tantas outras expressões culturais permanentes do nosso patrimônio cultural, material e imaterial, e de uma lista infindável que eu poderia citar. Mas nada disso, senhor presidente, acontece sem os artistas e uma enormidade de técnicos e diversas categorias profissionais que não estão na boca de cena, nos palcos ou na frente das câmeras e que as centenas de milhares estão na coxia, no backstage, no chão das casas de espetáculo, nos sets de gravação, por trás dos paus de luz, das câmeras, montando os cenários, costurando os figurinos, caracterizando os rostos, equalizando a emissão de som. O Estado não produz arte e cultura, mas precisa formular políticas públicas, fomentar, incentivar, definir prioridades e criar condições e, neste momento de pandemia, socorrer. E os trabalhadores e as trabalhadoras de todo o Brasil agora precisam sobreviver e nos fazer sobreviver. Também às angústias, temores, confinamento, dores e perdas. E é o que eles têm feito pelas redes, varandas e demais linguagens das mais tradicionais
as mais inovadoras, de maneira, na maioria das vezes, voluntária. No entanto, grande número está vivendo de ajuda de outros colegas, de cestas básicas, ou passando fome com suas famílias. Sabemos que todos os decretos de isolamento social imediatamente paralisaram as atividades culturais e, na retomada, serão as últimas a voltar à normalidade. Por isso, tenho certeza, o Parlamento brasileiro não faltará à cultura neste momento tão difícil do país. A sociedade se movimentou intensamente. Em todas as regiões brasileiras, coletivos, artistas, trabalhadores de todas as áreas, ponteiros, educadores, lideranças dos povos tradicionais, conselheiros de cultura de todas as esferas, gestores municipais e estaduais de todo o país, prefeitos, governadores, para a aprovação deste texto. Quero, inclusive, fazer agradecimentos a todas e todos que participaram deste belíssimo processo. Em nome de Alexandre Santini, Célio Turino, Marcelo das Histórias, da Articulação Emergência Cultural, Dinei Carrasco, presidente do Fórum de Secretários Municipais de Cultura e ligado ao Fórum Nacional de Prefeitos, de Úrsula Vidal, presidente do Fórum Estadual de Secretários Estaduais de Cultura, de Vladimir Haroldi, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Ari Vanazzi, prefeito de São Leopoldo, presidente da Associação Brasileira de Municípios, e agradeço ainda os consultores desta casa e a Beatriz Figueiredo da minha assessoria. Agradeço particularmente aos autores e coautores do projeto principal dos 6 projetos apensados, em nome dos seus primeiros signatários, Benedita da Silva, José Guimarães, André Figueiredo, Aline Gurgel, Tadeu Alencar, Áureo Ribeiro e Eduardo da Fonte, que tiveram a sensibilidade de produzir importantes e significativas proposições e que me permitiram, ao viajar o país pelas estradas digitais em ampla ausculta, fazer uma grande mudança no rumo dos debates e na necessária celeridade que toda emergência necessita, fortalecer o Sistema Nacional de Cultura por meio da descentralização dos recursos aos entes federados, com maior controle social e atendendo a diversidade cultural brasileira, atender às e aos trabalhadores, aos espaços culturais, garantindo o fomento e aquisição de ativos. O substitutivo apresentado constitui um texto responsável e amplo, com importante resposta às exigências da sociedade, mas também tem as marcas dos limites políticos que o momento nos impõe. Foi elaborado por muitas mãos e com muitas contribuições. Tem valor conhecido de 3 bilhões de reais, também com recursos identificados. As fontes são absolutamente identificadas e sustentadas pela Emenda Constitucional 106 e pelo PLP aprovado pelo Congresso 39, com prazo amanhã para sua sanção, se não pela promulgação do próprio Congresso Nacional. Esse substitutivo ele tem vários blocos de definição, de auxílio emergencial, com os critérios, inclusive, semelhantes aos critérios do auxílio dado a toda a sociedade, mas terá celeridade da descentralização para os estados e municípios e também apoio aos espaços culturais nas diversas organizações, também o fomento por edital, chamada pública, prêmios e aquisição de ativos. E nós sabemos que essa descentralização fortalece o Sistema Nacional de Cultura. Agradeço a todos os líderes da Casa pelo acolhimento, sensibilidade, disposição ao debate, da oposição, do centro e da base do governo, aos líderes Vitor Hugo, e realço aqui o parecer favorável do Ministério do Turismo, a quem hoje pertence a pasta da Cultura, ao líder Arthur Lira e ao presidente Rodrigo Maia, por chegarmos a bom termo e a vitória do que espero seja a grande consagradora do Parlamento na tarde de hoje. Esse projeto não é um projeto de um ou de outro partido, não é de um ou de outro deputado isoladamente, será um projeto da Casa, que de forma republicana e ampla discutiu, incorporou muitas contribuições dos parlamentares, emendas de vários partidos, de vários líderes, e principalmente da ampla e amplíssima contribuição belíssima e inovadora da sociedade brasileira. Esta lei foi apelidada por todo o Brasil de Lei de Emergência Cultural. Muitos artistas faleceram neste período da pandemia, como Dona Neném da Portela, Rubens Fonseca, Flávio Migliatti, Moraes Moreira,
mas um deles deve dar nome a esta lei, pela obra que deixa ao Brasil e por ter sido vitimado pela Covid-19. E tenho certeza honrará muito a todas e todos nós. Por isto, quero propor ao Parlamento e à sociedade que chamemos esta lei de Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Por fim, senhor presidente, na análise de mérito, quero colocar aqui que todas as emendas que foram incorporadas estão expressas no nosso relatório e, obviamente, até o final da discussão, darei parecer a todas elas. Quanto ao mérito da compatibilidade e adequação financeira, senhor presidente, quero aqui registrar que, no mérito da compatibilidade financeira, nós temos aqui, em respeito ao regimento, à Constituição Federal e ao própria alteração da emenda constitucional 106, todas as proposições relatadas têm basicamente o objetivo, em decorrência da pandemia e do novo coronavírus, nos termos do Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, que são medidas oportunas e absolutamente coerentes com a crise vivida pelo país. Desse modo, quanto à admissibilidade financeira e orçamentária no tocante ao orçamento da União, a despesa instituída pelo projeto em exame é considerada de caráter temporário, não sujeita à sistemática comum da adequação orçamentária e financeira. Tendo em vista que se trata de despesa de caráter não continuado, mas emergencial, mas para combate aos efeitos relacionados ao Covid-19, somos pela adequação financeira e orçamentária da matéria. Não há óbices à admissibilidade financeira e orçamentária das proposições na forma do substitutivo apresentado, sobretudo porque o substitutivo contempla as proposições originais, os devidos ajustes necessários a essa adequação. Não se observa desrespeito às normas vigentes, em especial por ponto do Decreto Legislativo 6 de 2020, que reconhece, para os fins do artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, e da emenda constitucional número 106, de 7 de maio de 2020, que institui regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para o enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente da pandemia, a qual esse artigo 3º dispensa a observância das limitações legais quanto à criação, a expansão e o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa e a concessão ou a ampliação do incentivo ao benefício de natureza tributária, da qual decorre renúncia de receita, desde que não implique despesa permanente. Portanto, para os fins do substitutivo em anexo, não há óbice de adequação orçamentária e financeira. Quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, não há vícios a apontar quanto à adequação da espécie normativa. Há que se reconhecer ainda que a matéria integra um rol de competências constitucionais da União. As proposições coadunam-se com os princípios e normas que alicerçam o ordenamento jurídico pátrio. Os dispositivos nela disciplinados são oportunos e necessários, encontrando razoabilidade e coerência lógica com o direito positivo. Não há, desse modo, óbice à aprovação da matéria aqui relatada, quanto à constitucionalidade, boa técnica legislativa e constitucionalidade. Assim sendo, senhor presidente, diante do exposto pela Comissão de Cultura, somos pela aprovação do projeto de lei 1075 de 2020 de todos os seus apensados na forma de substitutivo. Pela Comissão de Finanças e Tributações, somos pela adequação financeira e orçamentária da matéria na forma do substitutivo da Comissão de Cultura e no mérito pela aprovação do projeto de lei 1075 de 2020 e de seus apensados na forma do substitutivo da Comissão de Cultura. Pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade, pela boa técnica legislativa do projeto de lei 1075 de 2020 de todos os seus apensados. Sala das Sessões, 26 de maio de 2020. O parecer e o substitutivo estão protocolados no sistema desde o horário pela manhã desta data, senhor presidente. Este é o relatório, é o parecer e o substitutivo apensado. E o substitutivo protocolado.